Este vídeo aborda o informativo das alterações na legislação número 11 de 2020. Transação excepcional na dívida ativa em função da Covid. Tivemos a publicação de uma portaria por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que trata dos procedimentos, os requisitos e as condições para a realização de transação excepcional na cobrança da dívida ativa da União, em razão dos efeitos da pandemia do coronavírus, na perspectiva de recebimentos desses créditos inscritos. Primeiramente, ela traz os objetivos dessa transação excepcional, que seriam os seguintes: viabilizar a superação da situação transitória de crise econômico-financeira dos devedores inscritos na dívida ativa em função do coronavírus, na sua capacidade de geração de resultados e também na perspectiva, por parte da Procuradoria, de recebimento dos créditos inscritos. Permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego e da renda dos trabalhadores, assegurar que a cobrança dos créditos inscritos seja realizada de forma a ajustar a expectativa de recebimento à capacidade de geração de resultados dos devedores e assegurar que a cobrança dos créditos seja realizada de forma menos gravosa para os devedores pessoa física. Ela traz na sequência as regras para mensuração do grau de recuperabilidade das dívidas sujeitas à transação excepcional, onde ela determina que o grau de recuperabilidade desses créditos ele vai ser mensurado a partir da verificação da situação econômica e também da capacidade de pagamento dos devedores inscritos. A situação econômica dos devedores ela decorre da verificação das informações cadastrais, patrimoniais ou econômico-fiscais prestadas pelo devedor ou por terceiros à Procuradoria e também aos demais órgãos da administração pública. A capacidade de pagamento ela decorre da situação econômica, como a gente mencionou anteriormente, e ela vai ser calculada de forma a estimar se o sujeito passivo, se aquele devedor, ele tem condições de efetuar o pagamento integral dos débitos inscritos no prazo de 5 anos, sem os descontos, considerando o impacto da pandemia causada pelo coronavírus na capacidade de geração de resultados da pessoa jurídica ou no comprometimento da renda das pessoas físicas. E na sequência ele faz a explicação separadamente, para a pessoa jurídica e para a pessoa física. Então a gente tem que considera-se impacto na capacidade de geração de resultados da pessoa jurídica a redução em qualquer percentual na soma da receita bruta mensal de 2020, com início no mês de março desse ano e fim no mês imediatamente anterior ao mês da adesão a essa transação, em relação à soma da receita bruta mensal do mesmo período de 2019. Então, ele vai fazer o comparativo desse intervalo de tempo de 2020 com o intervalo lá de 2019. Se tiver redução em qualquer percentual, é porque a empresa foi afetada pelo coronavírus. Esse percentual de redução é que vai influenciar lá na frente nos descontos que vão ser concedidos. E na sequência, como eu disse, ele faz a mesma explicação para a pessoa física. Então ele vai dizer que considera-se impacto no comprometimento da renda das pessoas físicas, a redução também em qualquer percentual, da soma do rendimento bruto mensal de 2020, com início também no mês de março e fim no mês anterior ao mês da adesão, em relação à soma do rendimento bruto mensal do mesmo período lá de 2019 também. Aí ele faz aqui a conceituação do que seria o rendimento bruto da pessoa física, que vai ser qualquer rendimento, tributável ou não, recebido de pessoa jurídica, de pessoa física, de representações diplomáticas ou de organismos internacionais localizados no Brasil, com ou sem vínculo empregatício, que esteja sujeito à declaração no imposto de renda da pessoa física. E aí ele exemplifica como salários ordenados e assim por diante. Considera-se impacto na capacidade de geração de resultados das pessoas jurídicas de direito público, aqui especificamente para órgãos públicos, a redução também em qualquer percentual na soma da receita corrente líquida mensal de 2020, início em março e também fim no mês anterior à adesão, em relação à soma da receita corrente líquida mensal, também lá de 2019, nesse mesmo período. Para mensurar essa capacidade de pagamento dos sujeitos passivos, dos devedores, poderão ser consideradas, sem prejuízo das informações prestadas no momento da adesão e durante a vigência do acordo, porque na hora de aderir tem que prestar as informações e depois, durante a vigência, tem que ficar complementando essas informações. Então, podem ser usadas as seguintes fontes de informação. Também aqui ele faz a separação entre pessoa jurídica e depois pessoa física também. Então, para os devedores pessoa jurídica, quando for o caso, ele vai considerar a receita bruta e demais informações declaradas na escrituração contábil fiscal, a receita bruta e demais informações declaradas na EFD Contribuições, informações prestadas na EFD REINF, valores registrados em notas fiscais de entrada e também notas de saída, informações declaradas no e-social, informações declaradas no PGDAS e na DEFIS, no caso aí de pessoas jurídicas optantes pelo Simples, massa salarial declarada na GFIP,
débitos declarados nas DCTFs, valores de rendimentos pagos ao devedor e declarados por terceiros em DIRF, e receita corrente líquida informada à Secretaria do Tesouro Nacional por estados, municípios e pelo Distrito Federal, aqui especificamente para os órgãos públicos. E na sequência, para a pessoa física, valores dos rendimentos declarados na declaração do imposto de renda da pessoa física, valores de bens e direitos declarados também na declaração da pessoa física e valores de rendimentos pagos ao devedor e declarados por terceiros em DIRF. No caso da declaração de imposto de renda da pessoa física apresentada em conjunto, serão consideradas, para aferição da capacidade de pagamento do devedor pessoa física, as informações do titular e também dos dependentes incluídos na mesma declaração. Havendo mais de uma pessoa física ou jurídica responsável pelo mesmo débito ou conjunto de débitos inscritos, a capacidade de pagamento do grupo poderá ser calculada mediante a soma da capacidade de pagamento individual do devedor principal e de seus corresponsáveis. Tudo isso a Procuradoria vai analisar, ela vai fazer a mensuração dessa capacidade de pagamento com base nas informações que ela vai receber, como a gente comentou ali anteriormente. Com base nessa capacidade de pagamento dos devedores, para os fins dessa transação excepcional que a gente está mencionando, os créditos inscritos em dívida ativa, eles serão classificados em ordem decrescente de recuperabilidade, sendo créditos tipo A, créditos com alta perspectiva de recuperação, tipo B, com média perspectiva de recuperação, tipo C, considerados de difícil recuperação, e tipo D, considerados irrecuperáveis. Os benefícios vão estar para esses dois últimos aqui, os créditos tipo C e os créditos tipo D. Na sequência, ele diz que serão considerados irrecuperáveis os créditos inscritos em dívida ativa da União de titularidade de pessoas jurídicas com falência decretada, em recuperação judicial ou extrajudicial, em liquidação judicial ou intervenção ou liquidação extrajudicial, independentemente da data de sua ocorrência. Essas situações que a gente acabou de mencionar, em relação às pessoas jurídicas, elas devem constar na base do CNPJ perante a Receita até a data da proposta de transação, e vai caber ao devedor as medidas necessárias à efetivação desses registros. Então, para fins da transação excepcional, o impacto na pandemia causada pelo coronavírus na capacidade de geração de resultados da pessoa jurídica ou no comprometimento da renda das pessoas físicas, ele vai ser representado como um fator redutor na capacidade de pagamento em percentual equivalente à redução citada, aqueles percentuais que a gente comentou lá em cima, na receita ou no rendimento. E nesse sentido, quando a capacidade de pagamento do contribuinte não for suficiente para a liquidação integral de todo o passivo fiscal inscrito na dívida ativa, os prazos e os descontos eles serão graduados de acordo com a possibilidade de adimplemento dos débitos, observados os limites previstos na legislação de regência da transação. Na sequência, ele traz as modalidades de transação excepcional. Então, vão ser passíveis de transação excepcional na cobrança da dívida ativa os créditos administrados pela Procuradoria, mesmo em fase de execução ajuizada ou objeto de parcelamento anterior rescindido, com exigibilidade suspensa ou não, cujo valor atualizado a ser objeto da negociação for igual ou inferior a 150 milhões de reais. Então, a transação excepcional ela envolverá possibilidade de parcelamento com ou sem alongamento em relação ao prazo ordinário, o prazo normal de 60 meses, que é previsto lá na Lei 10.522 de 2002, observados os prazos máximos previstos na Lei da Transação, oferecimento de descontos aos créditos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação, como a gente mencionou, observados os limites máximos previstos na Lei da Transação e também as regras dessa portaria, e a transação de créditos, cujo valor atualizado a ser objeto da negociação for superior ao limite que a gente mencionou, ele vai ser objeto de proposta individual nos termos da portaria 9.917/2020, respeitados os limites e as condições previstos nessa portaria. E aqui a gente tem propriamente ditas as modalidades de transação excepcional. Ele também vai fazer aqui uma separação. Ele primeiramente vai falar das modalidades para os empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, Santa Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil da Lei 3.019 de 2014, cujos créditos serão considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação, como a gente mencionou. Só esses dois últimos aqui é que vão ter possibilidade de desconto. Para todas as hipóteses aqui, a lógica vai ser sempre a mesma, vai ser sempre aqui no mesmo sentido. Ele vai prever o pagamento a título de entrada de um valor mensal equivalente a 0,334% do valor consolidado dos créditos transacionados durante 12 meses, ou seja, vai ser 4% de entrada dividido em 12 meses, que vai dar esse 0,334%, e o restante ele vai ser pago com redução de até 100% do valor dos juros, das multas e dos encargos legais,
observado o limite de até 70% sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação. Então, da dívida total, incluindo todo o montante de principal, multas, juros e encargos, não pode reduzir mais que 70%. Isso em até 36 parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre 1% da receita bruta do mês imediatamente anterior e o valor correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de prestações solicitadas. Então vai ser feito esse cálculo. Pega o faturamento do mês anterior, 1%, e pega a divisão do valor consolidado pela quantidade de prestações. O valor que der maior é o valor que vai ser recolhido como parcela. Isso durante 36 meses. Com o prazo menor, tem a possibilidade de um desconto maior de até 70% do total da dívida e, considerando aqui, até 100% de redução. Isso nos juros, multas e encargos legais. Não tem redução no principal. Na sequência, ele vai fazer sempre essa mesma lógica aqui. Só que ele vai diminuir o percentual total de redução e aumentar a quantidade de parcelas que podem ser feitos os pagamentos. Na sequência, a gente tem também pagamento de entrada, 0,334% durante 12 meses, o restante com redução de 100% dos encargos, observado o limite de 60%, ele reduziu aqui, o limite total de redução, sobre o valor total de cada crédito objeto da transação, em até 60 parcelas mensais sucessivas. Então ele diminuiu a redução e aumentou o número de parcelas. Mesma coisa, cada parcela, 1% da receita bruta ou a divisão do valor consolidado pela quantidade de prestações. Isso vai recolher o maior valor. Sequência, a mesma coisa, pagamento de entrada 334, 12 meses, 100% de redução. Aí aqui já o limite de 50% de redução sobre a dívida total, mais recolhido em até 84 parcelas. Entrada de 334 durante 12 meses, 100% de redução, limite de 40% em até 108 parcelas mensais e sucessivas. Entrada 334 durante 12 meses, 100% de redução, limite de até 30% com 133 parcelas mensais e sucessivas. Para as demais pessoas jurídicas, também para créditos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação, a mesma lógica. Pagamento de entrada de valor equivalente a 0,334% do valor consolidado dos créditos transacionados durante 12 meses e o restante com redução de até 100% dos juros, multas e encargos legais, observado o limite de até 50% sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, em até 36 parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre 1% da receita bruta do mês anterior e o valor correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de prestações solicitadas. A mesma lógica que a gente estava vendo anteriormente. Na sequência, a mesma coisa. Pagamento da entrada, 334, 12 meses, 100% de redução. Aí ele cai aqui a redução total para 45, mas aumenta as parcelas para 48. Pagamento de entrada também, 334, 12 meses, 100% de redução. Caiu aqui para 40% a redução total, mas as parcelas foram para 60%. Pagamento de entrada de valor equivalente a 334, 12 meses, 100%, caiu para 35, mas as parcelas agora são 72. E para as pessoas físicas, cujos créditos também são considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação, pagamento de entrada de valor equivalente a 0,334% do valor consolidado dos créditos durante também 12 meses, o restante também com redução de até 100% de juros, multas e encargos legais, observado o limite de até 70% sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação. Cada crédito aqui seria cada inscrição em dívida ativa, em até 133 parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor também, entre 5% do rendimento bruto do mês imediatamente anterior e o valor correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de prestações solicitadas. Aí aqui para os casos de recuperação judicial e assim por diante, ele vai fazer também a separação entre os empresários, microempresas e as demais pessoas jurídicas. Então, no primeiro grupo, que são os empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, Santa Casa de Misericórdias, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil da Lei 13.019, que estejam em processo de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência, pagamento a título de entrada de valor mensal equivalente a 0,334 do valor consolidado dos créditos transacionados durante 12 meses, o restante com redução de 100% de juros, multas e encargos legais,
com limite de até 70% sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação. Isso em até 133 parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada naquela regra que a gente mencionou, 1% da receita bruta ou o valor correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de prestações. Recolhe o maior valor. A mesma coisa para as demais pessoas jurídicas que também estejam em processo de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência. Também vai pagar a entrada de valor mensal equivalente a 0,334% durante 12 meses e o restante com redução também de até 100% dos juros, multas e encargos legais, observado o limite de até 50% do total de cada crédito objeto da negociação. Isso em até 72 parcelas mensais e sucessivas. Também aí a comparação entre 1% da receita e a divisão do valor consolidado pela quantidade de prestações solicitadas. Recolhe o maior valor. Por fim, ele traz aqui a regra para os devedores com personalidade jurídica de direito público, os órgãos públicos. Paga também a entrada de valor mensal equivalente a 334 do valor consolidado da dívida durante 12 meses e o restante com redução de até 100% dos juros, multas e encargos legais, observado o limite de até 50% do valor total de cada crédito objeto da negociação em até 72 parcelas mensais e sucessivas. No caso de dívidas do INSS, o prazo de parcelamento após a quitação da entrada vai ser de até 48 meses. Então, o prazo total vai ser de 60 meses, porque a gente tem a entrada dividida em 12 meses. O valor das parcelas previstas ele não vai ser inferior a R$ 100 para contribuinte pessoa natural, empresário individual, microempresa ou empresa de pequeno porte e R$ 500 nos demais casos. Os valores das entradas que a gente mencionou, eles vão ser calculados sobre o valor total da dívida incluída na negociação, sem descontos. E os descontos ofertados nas modalidades serão definidos a partir da capacidade de pagamento do optante e do prazo de negociação escolhido, observados os limites legais, e incidirão sobre o valor consolidado individual de cada inscrição em dívida ativa na data da adesão à proposta de transação. Na sequência, a gente tem os procedimentos para adesão e também consolidação da negociação. Então, essa transação excepcional ela vai ser feita exclusivamente por adesão à proposta da Procuradoria através do portal Regularize. A gente tem aqui o link para o site da Procuradoria lá no portal Regularize. Só que previamente vai ter que ser feita a prestação de informações pelo interessado. O contribuinte ele deverá prestar as informações necessárias e aderir à proposta de transação excepcional no período de 1 de julho a 29 de dezembro de 2020. Na hora que for feita a adesão, o contribuinte vai ter conhecimento de todas as inscrições passíveis de transação e ele vai ter que indicar aquelas que deseja incluir no acordo de transação. Se a inscrição estiver parcelada, a adesão vai ficar condicionada à desistência do parcelamento em curso. A adesão para débitos objeto de discussão judicial, ela vai ficar sujeita à apresentação pelo devedor da cópia do requerimento da desistência das ações, das impugnações ou recursos relativos aos créditos transacionados, com pedido de extinção do respectivo processo com resolução do mérito. A cópia desse requerimento protocolado perante o juízo, ela vai ter que ser apresentada exclusivamente pelo portal Regularize, no prazo máximo de 90 dias, contados da data de adesão, sob pena de cancelamento da negociação. Finalizada a indicação das inscrições que o contribuinte deseja incluir no acordo, a primeira parcela mensal da entrada vai corresponder, como a gente mencionou, a 0,334% do valor da inscrição indicada e deverá ser paga até o último dia útil do mês em que realizada a adesão. Então, no próprio mês que fizer a adesão, já tem que recolher a primeira parcela. Não havendo pagamento dessa primeira parcela da entrada, a adesão será indeferida, obviamente, facultado ao contribuinte fazer nova adesão enquanto não encerrado o prazo que a gente mencionou até 29 de dezembro de 2020. O valor de cada parcela da entrada e também das parcelas subsequentes, ele vai ser acrescido de juros equivalente a Selic, calculados a partir do mês subsequente ao da adesão até o mês anterior ao do pagamento e no mês do pagamento 1% de taxa de juros Selic. Então o contribuinte ele vai ter que recolher mensalmente as parcelas da entrada até quitar a última e depois ele passa a realizar o pagamento das parcelas subsequentes, todas elas corrigidas, como a gente mencionou, com a Selic. Tudo isso nos termos e condições pactuados. O pagamento das parcelas deverá ser efetuado exclusivamente mediante DARF emitido pelo Sistema de Parcelamento da Procuradoria, através do portal Regularize, sendo considerado sem efeito, para qualquer fim, eventual pagamento realizado de forma diversa, ou seja, preencher um DARF avulso, não vai ser considerado. Tem que gerar o DARF pelo portal Regularize. Na sequência, o procedimento para prestar informações necessárias à consolidação. No período de 1º de julho a 29 de dezembro de 2020,
O optante deverá prestar as informações necessárias para a consolidação da proposta de transação por adesão formulada pela Procuradoria, e exclusivamente, como a gente disse, pelo Regularize. A formalização da transação excepcional fica condicionada ao pagamento de todas as parcelas da entrada e também, cumulativamente, à prestação das seguintes informações. No caso de pessoa jurídica, tem que informar o endereço completo, nome, CPF, endereço completo dos atuais sócios, diretores, gerentes e administradores, a receita bruta mensal de janeiro a dezembro relativa ao exercício de 2019 e também 2020, sendo, neste último caso, até o mês imediatamente anterior ao mês de prestação das informações necessárias à formulação pela Procuradoria da proposta de transação. A quantidade de empregados com vínculo formal, na data da prestação das informações necessárias à formulação pela Procuradoria da proposta e nos meses imediatamente anteriores a partir de janeiro de 2020. A quantidade de admissões e desligamentos mensais no exercício de 2020, a quantidade de contratos de trabalho suspensos no exercício de 2020, se for o caso, e o valor total dos bens, direitos e obrigações à pessoa jurídica existentes no mês anterior à adesão. No caso de pessoa física, o endereço completo, o número do PIS, do NIT ou NIS, o nome empresarial e CNPJ do empregador ou dos empregadores atuais, o nome empresarial e CNPJ do último empregador, caso a rescisão do contrato de trabalho tenha ocorrido em 2020, nome e CPF dos dependentes declarados na última declaração do imposto de renda, rendimento bruto mensal dos exercícios de 2019 e 2020, sendo que para 2020 até o mês imediatamente anterior ao mês da adesão, o valor total dos bens e direitos declarados na última declaração de imposto de renda e o valor total das dívidas e ônus reais declarados na última declaração. Para os fins da letra G que a gente mencionou lá em cima, na regrinha lá para pessoa jurídica, os bens, direitos e obrigações, considera-se bens móveis, imóveis, tangíveis ou intangíveis de propriedade do contribuinte em seu poder ou em poder de terceiros, que possuem valor econômico e que podem ser convertidos em dinheiro, utilizados ou não na realização do objeto principal da pessoa jurídica. Os direitos são os recursos que a pessoa jurídica tem a receber de terceiros e que gerarão benefícios econômicos presentes ou futuros, e as obrigações são as dívidas que devem ser pagas a terceiros. O não pagamento da integralidade dos valores das parcelas relativas à entrada acarretará o cancelamento da transação. Tem que quitar toda a entrada, todas as parcelas. Durante a vigência do acordo, o devedor se obriga a prestar e a atualizar mensalmente ou sempre que solicitado pela Procuradoria as informações referidas relacionadas aos eventos ocorridos após a formalização da transação. A formalização do acordo fica igualmente condicionada à assunção dos seguintes compromissos pelo devedor: declarar que não utiliza a pessoa natural ou jurídica interposta para ocultar ou dissimular a origem ou a destinação de bens, direitos e valores, seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários de seus atos, em prejuízo da fazenda pública, ou seja, usar laranjas. Declarar que não alienou ou onerou bens ou direitos com o propósito de frustrar a recuperação dos créditos inscritos, então não pode fazer essa alienação ou oneração de bens. Declarar que as informações cadastrais, patrimoniais e econômicos fiscais prestadas à administração tributária são verdadeiras e que não omitiu ou simulou informações quanto à propriedade de bens, direitos e valores. Declarar que as informações prestadas são verdadeiras e que não simulou ou omitiu informações em relação aos impactos sofridos pela pandemia do coronavírus. Manter a regularidade perante o FGTS. Regularizar no prazo de 90 dias os débitos que vierem a ser inscritos em dívida ativa ou que se tornarem exigíveis após a formalização do acordo de transação. Então isso para inscrições novas ou inscrições que estavam suspensas e passaram a ser exigíveis, tem que regularizar em 90 dias. E no ato de conclusão da adesão e após a prestação das informações que a gente mencionou, o devedor terá conhecimento da sua capacidade de pagamento estimada e do grau de recuperabilidade de seus débitos, bem como das modalidades e propostas para adesão disponíveis, com indicação dos prazos e ou descontos ofertados. Então, feita toda a prestação das informações, concluiu a adesão, a própria Procuradoria já vai mostrar as inscrições passíveis de adesão e quais são as modalidades e quais são os prazos e descontos que vão ser ofertados para cada caso de cada inscrição da pessoa jurídica. Isso tendo em vista a sua capacidade de pagamento estimada pela Procuradoria e o grau de recuperabilidade dos seus débitos. O sujeito passivo deve efetuar a conclusão da adesão mediante a citação de uma das modalidades de transação por adesão propostas. Então vão ser mostradas para o devedor as modalidades possíveis e ele vai ter que escolher uma para fazer a conclusão da adesão. Não concluído o procedimento no prazo e na forma previstos, que a gente mencionou anteriormente, o pedido de adesão à proposta ele vai ser considerado sem efeito. Então tem que ficar de olho
durante esse período até o final desse ano, para concluir, para escolher a modalidade de transação que vai ser aplicado para cada débito. Na sequência, as regras para rescisão e impugnação à rescisão. Vai implicar rescisão o descumprimento das condições, das cláusulas, das obrigações previstas e dos compromissos assumidos, o não pagamento de 3 parcelas consecutivas ou alternadas do saldo devedor negociado nos termos da proposta de transação aceita, constatação pela Procuradoria de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor como forma de fraudar o cumprimento da transação, ainda que realizado anteriormente à sua celebração. Então a empresa começou a se desfazer dos bens para tentar simular que tem um poder menor de quitação dos débitos. Se houver a decretação de falência ou de extinção pela liquidação da pessoa jurídica transigente, a pessoa jurídica que está fazendo a transação, a inobservância de quaisquer disposições previstas na lei da transação. Na hipótese do item 4 que a gente acabou de mencionar, a decretação de falência, é facultado ao devedor aderir à modalidade de transação proposta pela Procuradoria, desde que disponível, ou apresentar nova proposta de transação individual. O devedor ele vai ser notificado sobre a incidência de alguma das hipóteses de rescisão. Essa notificação vai ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, através do endereço eletrônico cadastrado lá no Regularize da Procuradoria. Ele vai ter conhecimento das razões determinantes da rescisão e ele vai poder regularizar o vício ou apresentar impugnação, apresentar defesa, ambos no prazo de 30 dias, preservada em todos os seus termos a transação durante esse período. Então, ele pode aí durante 30 dias regularizar as pendências ou apresentar defesa. A impugnação deverá ser apresentada exclusivamente também pelo Regularize e observará o disposto no artigo 50 e seguintes da Portaria 9.917, que é o regulamento da transação na Procuradoria. A rescisão da transação ela implica o afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores pagos. Autorizará a retomada do curso da cobrança dos créditos com execução das garantias prestadas e prática dos demais atos executórios do crédito, judiciais ou extrajudiciais. A adesão à transação implica a manutenção automática dos gravames decorrentes de arrolamento de bens, de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas administrativamente ou nas ações de execução fiscal ou em qualquer outra ação judicial. No caso de bens penhorados ou oferecidos em garantia de execução fiscal, é facultado ao sujeito passivo requerer alienação por iniciativa particular para fins de amortização ou liquidação do saldo devedor transacionado. Então, se ele quiser, tem lá na legislação de regência uma possibilidade de fazer essa alienação por iniciativa particular e usar o valor para amortizar ou liquidar o saldo devedor. Quem optou pelas modalidades anteriores de transação extraordinária, tem essas duas portarias aqui que tinham saído anteriormente, eles podem, até 29 de dezembro de 2020, efetuar a desistência da modalidade vigente e efetuar o requerimento para adesão às modalidades de transação excepcional que a gente está observando aqui. Tudo isso com os requisitos e as condições exigidos. Os contribuintes com parcelamento em atraso e cujos procedimentos de exclusão foram suspensos em razão do artigo 3º da Portaria 7.821 de 2020, que trouxe suspensão de prazos perante a Procuradoria, eles podem renegociar os débitos parcelados mediante desistência dos parcelamentos em curso e adesão à transação dessa portaria, ou, conforme o caso, a Portaria 9.924/2020, observando que não pode acumular reduções, e também os requisitos exigidos nessa portaria. Se houver comprovação de que o contribuinte prestou informações inverídicas, simulou ou omitiu informações em relação aos impactos sofridos pela pandemia do coronavírus, com o objetivo de se beneficiar indevidamente das condições diferenciadas de pagamento previstos nessa portaria, o procurador da Fazenda Nacional ele deve encaminhar representação para fins penais ao representante do Ministério Público Federal do foro do domicílio do devedor para apuração dos crimes tipificados na Lei 8.137 de 90, que é a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, e no artigo 299 do Decreto-Lei 2.848 de 1940. Aqui o Código Penal e o artigo trata de falsidade ideológica. Os créditos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação que forem inscritos em dívida ativa no período de 1º de julho a 29 de dezembro também poderão ser transacionados com redução de até 100% do valor de juros, multas e encargos legais, observados os termos dessa portaria que a gente está mencionando e os limites máximos previstos na lei de regência da transação. E, quando for o caso, os limites da respectiva modalidade que vão estar disponíveis. A transação excepcional na cobrança da dívida ativa aplicam-se às vedações previstas lá na Portaria 9.917 de 2020, nos artigos 14 a 17, e no que couber, os demais dispositivos da referida Portaria de Regulamentação.
E essa transação excepcional não exclui a possibilidade de adesão às demais modalidades de transação previstas na Portaria 9.917. Essa alteração se deu com base na Portaria da Procuradoria número 14.402/2020, publicada em 17 de junho de 2020, e ela entra em vigor na data da publicação.